recebeu o Espírito Santo, né? Então, lá na igreja primitiva, né, nós temos uma discussão lá, né, porque João Batista, né, batizava com água, né? Mas veio Jesus e batizou com fogo e com Espírito. E a gente vê que quando os discípulos, né, os apóstolos, começam a fazer a obra do Senhor, né, Deus dá uma promessa para eles, né, que enviaria para eles o Espírito Santo, né, que derramaria sobre eles poder. Então, a gente vê que quando eles recebem esse poder, a primeira pregação de Pedro, ele já converte várias pessoas. Tá, mas deixa aqui. Obrigado. Ele já converte várias pessoas ali, né? Porque ele estava revestido do poder de Deus, né? E essa promessa está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. O texto é conhecido, creio que todos aqui conhecem o texto, mas vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Então, né, o tema da mensagem hoje é revestido pelo Espírito, né? Estar revestido pelo Espírito, irmãos, é mais do que ter experiência momentânea com Deus, é viver uma vida marcada pela sua presença, né? Quando Jesus ele prometeu o Espírito Santo, né, não foi apenas só para consolar aqueles apóstolos, que eles estavam tristes, né? Imagina você estar ali 3 anos caminhando com Jesus, né, com seu mestre, aprendendo, ouvindo, vendo as maravilhas, vendo os milagres, as curas, e chega um ponto, né, que Jesus não está mais. Jesus não está mais com eles ali, fisicamente, mas Jesus estava espiritualmente. Então ali agora eles têm que começar o ministério sem Jesus, né? Antes eles eram apenas uma sombra de Jesus, eles estavam ali na sombra de Jesus, andando atrás de Jesus como uma multidão, vendo sinais e maravilhas. Mas agora eles são responsáveis por fazer aquilo que Jesus fazia, pregar as boas novas do Evangelho, manifestar o poder do Espírito, fazer os milagres, né, as curas, plantar igrejas. Então agora estava na mão deles ter essa força, né? Então o Espírito veio não só para consolar, mas para capacitar. O revestimento do Espírito nos dá força para vencer as tentações, nos dá ousadia para testemunhar e sabedoria para tomar decisões conforme a vontade do Pai. E nós só fazemos isso, irmão, quando nós estamos revestidos do Espírito Santo do Senhor. Porque, principalmente, a ousadia para você falar do amor de Jesus, para você pregar o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Às vezes você vai estar em ambiente que é totalmente contrário à vontade de Deus, às coisas de Deus. Só que Deus vai te levantar como voz profética naquele local para você pregar o Evangelho ali, para você falar do amor dele. Então isso você vai ter que ter ousadia no Espírito, ser ousado, se levantar como voz e pregar o Evangelho de Cristo. Mas você só vai fazer isso se você estiver revestido do Espírito Santo do Senhor. Porque é Ele que vai te dar força, é Ele que vai te dar sabedoria no que falar, no que fazer. Sabe o que acontece, irmãos? A gente fica muito preocupado no que a gente vai fazer, no que a gente vai falar. Só que a gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que não sabiam falar,
que não tinha uma oratória perfeita, mas que o Senhor usava, que o Senhor manifestava o seu poder. Sabe por quê? Eram homens e mulheres que se colocavam à disposição do Senhor e deixavam ser usados por eles. Então o que está na nossa mão? Pedir que esse Espírito Santo nos enche, pedir que o Espírito Santo nos revista de poder, para que no momento certo Deus nos use e fale através da nossa vida. Sabe por quê? Não é eu, não é você que vai falar, mas é o Espírito Santo do Senhor que vai dar sabedoria a cada um de nós para falar aquilo que precisa ser falado e o poder do Senhor tocar nos corações e vidas se renderem aos pés. E assim como a roupa cobre e protege o corpo, o Espírito Santo nos envolve, nos molda o nosso caráter e nos direciona no caminho da santidade. Não podemos viver uma vida cristã com as nossas próprias forças. Bom, por que muito ministério falha? Por que muitas coisas dão errado? É porque nós queremos viver uma vida com as nossas próprias forças. Queremos usar os nossos próprios recursos. Ontem, eu e Vanessa ouvimos uma pregação de um pastor falando, irmãos, que eles compraram um terreno. O terreno era 10 milhões, terreno da igreja, lá na Barra da Tijuca. E ele precisava pagar a parcela do terreno, que era 2 milhões de reais. E ele não tinha dinheiro na conta da igreja. O que tinha, eles deram de entrada e estava chegando o dia. E ele contou ali o testemunho dele, irmão, que ele viveu a dependência do Senhor. E Deus foi enviando recurso, foi enviando recurso, foi enviando recurso. E quando chegou o dia de pagar a parcela, todos os recursos que chegaram deu 2 milhões certinho. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Aí ele falou, sabe por que deu 2 milhões certo? É para a gente ver que estava na dependência de Deus, que era a mão de Deus que estava no negócio. Então é dependência, irmão. Eu não estou falando de dinheiro, não. Mas eu estou falando da gente depender exclusivamente do Senhor. Depender exclusivamente do Espírito Santo. Andar em santidade. Então precisamos estar cheios, revestidos diariamente pelo poder do Espírito. O mundo precisa ver em nós não apenas palavras, mas a evidência de que somos transformados pelo poder de Deus, querido. Não adianta eu chegar para o mundo e falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, se o mundo não olhar para mim e não ver isso na minha vida, não ver transformação na minha vida. O maior desafio do cristão é ganhar família para Cristo. Não é verdade, Silvio? É ganhar a sua família. Sabe por quê? A tua família te conhece. A tua família sabe quem você foi. Então, se você não mostrar para eles que Jesus Cristo te mudou, te transformou, te salvou, te restaurou, não adianta você ficar falando do amor de Jesus para ele, não. Se ele não vê diferença em você, se ele não vê uma vida transformada, se ele não vê em você o poder do Espírito Santo, a gente vai falar e as nossas atitudes estão sendo ao contrário daquilo que a gente está falando. Porque tem um ditado que é muito dito aí no mundo, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quantos pais já disseram isso para os filhos? Quantos pais já não ensinaram errado dessa forma? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas se você é um cristão transformado, revestido por esse Espírito, você não vai precisar falar. As suas atitudes vão falar por você. Aquilo que você vive vai ser exemplo dentro da sua casa.
Os seus filhos vão olhar para você e vão ver o homem de Deus e vão querer ter aquilo que você tem. Vão querer ser aquilo que você é. Porque você é um homem que carrega o poder de Deus dentro de você, o Espírito Santo. Então, o legado que você vai deixar não é legado de palavras, mas é um legado de atitude, de prática na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida da tua igreja, no seu ministério, naquilo que você colocar a mão para fazer. Então, tenha uma vida de prática, não apenas de palavra, uma vida transformada pelo Espírito Santo. Então, né, irmãos, precisamos estar revestidos. E o que significa estar revestido pelo Espírito? Revestir-se é estar completamente coberto, protegido e capacitado. Não é algo parcial, mas é algo total. Abra sua Bíblia em Efésios 6:11. Eu vou estar lendo alguns versículos aqui, ó. Olha o que está lá, ó. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, irmãos, a gente precisa se revestir do Espírito, tomar essa armadura. E olha o versículo 12, eu não ia ler não, mas já está ali, eu vou até ler. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe por quê? A vida do cristão, irmãos, é uma vida de luta, mas é uma vida de luta espiritual. Então, se você não está revestido por esse poder do Espírito, você vai perder, você vai falar, aí você vai entender por que alguns questionamentos acontecem dentro da igreja. Você vai falar assim: por que eu oro e as coisas não acontecem? Por que eu estou lutando e as coisas não estão acontecendo? Aí tem duas respostas: ou ainda não aconteceu porque não é o tempo, ou você está perdendo a batalha, você não está revestido no Espírito. Então, é constante, né? O Espírito nos dá poder, direção e autoridade espiritual. Uma das evidências, irmão, dos apóstolos estavam cheios do Espírito é quando eles oravam por enfermo, o enfermo era curado. Quando eles pegavam um demoniado, apenas pela palavra do sangue de Jesus Cristo, eles expulsavam os demônios. Então, evidência, autoridade do Espírito Santo. Às vezes a gente fica muito preso à palavra, esquece da autoridade que o Espírito Santo nos dá. Pisar serpentes e escorpiões é luta. A vida do cristão é luta. É luta constante. Então você precisa estar revestido de poder, como a gente leu, para que a gente não possa cair diante da cilada do inimigo. Porque o inimigo, ele se levanta todo dia, querido, contra você. Ele quer te derrubar. Ele quer derrubar a tua família. Então você precisa clamar o nome de Jesus, precisa lutar, estar cheio do Espírito. O propósito do revestimento: capacitar para testemunhar, como a gente leu Atos 1:8. Ser testemunha, querido. O que é ser testemunha? Você manifestar aquilo que Cristo é na sua vida, para que o mundo possa ver em você Cristo, para que o mundo veja a transformação, testemunhar do amor, do poder, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ser testemunha. O mundo precisa olhar para nós e ver isso. Porque se eu falo que Jesus é o dono da alegria,
e o mundo olha para mim e vê tristeza e amargura, eu não estou vivendo o que a palavra diz. Eu não estou vivendo aquilo que Cristo é na minha vida. Então, se Jesus Cristo é o dono da minha alegria, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ter a vida alegre, mesmo que eu esteja passando por lutas e dificuldades. As pessoas têm que ver em mim a alegria de Cristo. Precisa ver algo diferente em nós. Porque essa é a loucura do Evangelho. Por mais que o cristão esteja passando pelas adversidades da vida, ele demonstra alegria no Senhor. Nós cantamos aqui, todavia me alegrarei. Como o profeta Abacuque declara lá, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, no curral não haja gado. Não é o que ele está falando? Ainda que esteja tudo dando errado, ainda que esteja faltando tudo, mesmo assim, eu exultarei no Deus da minha salvação. Jó, nós estudamos aqui mais de 2 meses, somente a vida de Jó. Jó perdeu tudo, mas mesmo assim, exultou no Deus da salvação dele. Então é isso que o mundo precisa ver em nós, querido. Essa confiança no nosso Deus, que ainda que tudo esteja dando errado, a gente serve um Deus que está no controle de tudo. Viver em santidade. Bota aí para mim, Manassés, Gálatas 5,16. Viver em santidade. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Irmãos, a maior luta do cristão não é contra o diabo, não é contra o mundo, mas é contra a nossa própria carne, é contra os nossos próprios desejos carnais. Essa é a nossa maior luta, porque nós temos que matar o homem todo dia dentro de nós, e nós só poderemos fazer isso se estivermos vivendo pelo Espírito, se alimentando do Espírito, para viver essa vida de santidade. E quando nós vivemos a vida de santidade, temos o Espírito Santo dentro de nós, nós vamos produzir os frutos do Espírito. Bota o versículo 22. Então, irmãos, nós vemos aí no meio pentecostal, né, algumas situações que não é bíblica, porque para eles a evidência do Espírito Santo na vida do cristão é se a pessoa fala em línguas ou não fala. Se ela fala em língua, Luiz, é que ela está cheia do Espírito. Então, ela recebe até autoridade dentro da igreja, recebe cargos, porque ela está capacitada, porque ela fala em língua. E quem não fala, não tem Espírito. Mas não é isso que a palavra vai dizer. Porque se você está cheio do Espírito Santo, irmão, você não vai rodopiar, você não vai pular, mas você vai produzir os frutos. E se você está cheio do Espírito Santo, você vai ser uma pessoa cheia de amor. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai ser uma pessoa que tem uma alegria verdadeira. Você vai ter a paz que excede todo entendimento, se você está cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, vai ser uma pessoa que exerce paciência. Pode estar um mundo furacão, mas você tem a paciência de Cristo. Você vai ser uma pessoa amorosa, você vai ser uma pessoa bondosa, e você vai ser uma pessoa fiel. Bota o versículo próximo, 23. Você vai ser manso, você vai ter o domínio próprio. Essa é a manifestação do Espírito na vida do cristão, querido. Quantos cristãos que você vê aí que é revoltado, que não sei o quê, que fala que se bater ele vai dar de volta?
que é olho por olho, né, Senhor? Dente por dente. Está vivendo lá no Antigo Testamento. Olho por olho. Não, irmão, você fez comigo, eu vou fazer de volta. Não tem essa, não. Irmão, então você não tem o Espírito Santo dentro de você. Você não está manifestando a natureza de Cristo dentro de você. Nós temos que manifestar essas coisas como cristão, querido. Aí eu vou te falar. Ah, William, você está falando, né? É fácil? Não é. Quem acha que é fácil aqui manifestar? Exercer a mansidão, o domínio próprio. Ainda mais quando pessoas se levantam contra nós. Tem que amar o nosso inimigo, aquela pessoa que está nos fazendo mal. Às vezes dentro de uma empresa, do trabalho, às vezes na escola, as pessoas se levantam contra você e você exercer os frutos do Espírito. Irmão, sabe por quê? Sabe por que é difícil? Porque a gente é muito carnal. Porque se a gente está vivendo no Espírito, a gente vai exercer isso aí com facilidade. Como Jesus exercia essas características do fruto do Espírito. Então vamos viver pelo Espírito, vamos manifestar esses frutos na nossa vida a cada dia, querido. Tem pessoas que vão olhar para a vida de vocês e têm olhado para a vida de cada um de nós. E sabe o que o mundo faz, querido? Cada erro que a gente faz, cada deslize que a gente pratica ou vacila, o mundo nos aponta. O mundo vê. Mas desde o momento que você começar a praticar e a exercer e manifestar esses frutos na sua vida, talvez, querido, você vai ser a Bíblia que esse mundo vai ler. Você vai ser a mensagem que esse mundo vai ouvir, sem dizer uma palavra. E vidas vão ser transformadas através das suas atitudes e da manifestação do Espírito na tua vida. Tenha sempre isso em mente, querido. Em qualquer ambiente que você está, quando você declarar que é um cristão, você vai estar sendo observado. As pessoas vão estar olhando para você de modo diferente. As pessoas vão analisar aquilo que você fala e aquilo que você faz. E o quarto ponto, enfrentar as obras do inimigo. E como nós enfrentamos? Buscando em oração constantemente. Atos 2, do 1 ao 4. Vamos ler rapidinho, a gente tem tempo? Atos 2, do 1 ao 4. Olha o que diz o texto. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam sentados. Apareceu línguas de fogo, como se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressasse. Sabe o que isso significa, querido? Esses homens foram cheios do Espírito Santo. Aí se cumpriu aquela promessa que a gente leu no capítulo 1, no versículo 8. Ela se cumpriu no capítulo 2. O Espírito Santo desceu sobre eles. E aqueles homens nunca foram mais o mesmo. Eles tiveram a vida deles transformada. E eles viveram para Cristo até as suas mortes. Homens, mulheres que deram as suas próprias vidas por amor de Jesus. E sabe o que fez eles darem as próprias vidas, não temer a morte? O Espírito Santo de Deus.
Quando nós estamos revestidos pelo Espírito, querido, nós não temos medo, porque o amor de Jesus ele lança fora todo medo. Nós temos a confiança, porque quem sustenta a nossa vida é Cristo. Nós vamos entender que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos não é nosso. A obra não é nossa, a obra é dele. Então quem sustenta é ele, quem capacita é ele, quem faz é ele. Então entrega a sua vida nas mãos dele e deixe ele te usar, para que você possa fazer e manifestar a glória dele através da sua vida, querido. Nós como cristãos, irmão, nós temos que ficar incomodados quando nós estamos vivendo na mesmice, no comodismo. Nós temos que se incomodar. Eu vou fazer uma pergunta: quanto tempo você não fala de Jesus para uma pessoa? Eu não estou nem falando de ganhar uma alma não, mas quanto tempo você não fala? Você não prega o evangelho para um estranho, para uma pessoa que está precisando ouvir, está passando por uma dificuldade, e você não vai lá e fala que o amor de Jesus pode mudar a vida dela. Nós temos que se incomodar, irmãos. O Espírito Santo tem que produzir em nós um desconforto. A gente não pode olhar as coisas erradas acontecendo e ficar acomodado com aquilo. O Espírito Santo, irmão, ele desce sobre nós, nos dá poder e ousadia para que a gente faça a obra, para que a gente fale do amor de Jesus. No momento que nós nos acomodamos, nós ficamos satisfeitos somente de vir na igreja, sentar no banco, ouvir a palavra, cantar um louvor e voltar para nossa casa e ir para a nossa rotina da semana de trabalho. Quantas pessoas estão vivendo assim, irmãos? E eu não sei se você está vivendo, mas se você está vivendo, é hora de pedir ao Senhor que derrame em sua vida o Espírito Santo, para que Ele te capacite, para que Ele te dê sabedoria, para que Ele te mostre o caminho que você deve andar, para que você possa fazer a obra e a manifestação do seu poder. É hora de deixar de ter uma vida carnal, irmão. Meditar e obedecer a palavra de Deus. Essa é uma das formas de enfrentar as obras do inimigo. João 14, 26. João 14, 26. Bota aí para mim. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse, querido. Sabe quando a gente fala assim? Eu leio a palavra, mas eu não guardo. Eu leio a palavra, mas passou um minuto e eu esqueci aquilo que eu li. Mas se você ler, irmão, meditar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Na hora que você precisar usar, Ele vai te trazer a memória. E você vai falar aquilo que tem que ser falado. Mas para isso, você tem que meditar, você tem que ler a palavra. Então, meditar e obedecer a palavra, querido. Faça essas coisas e o Espírito Santo ele vai te ensinar. Ele vai colocar na sua mente aquilo que precisa ser falado. Viver em comunhão com a igreja, desejar continuamente a plenitude, enchei-vos do Espírito Santo. Para terminar, irmãos, eu quero só fazer uma ilustração aqui para vocês, só para você entender aquilo que eu estou falando. Um ser revestido. Só um minutinho.
Esse copo aqui vai simbolizar a sua vida. Você. Você foi criado perfeito. A imagem e a semelhança do nosso Deus. Só que a sua vida é uma vida de caminhada. E a palavra vai dizer que nós somos pecadores, porque Adão pecou e todos nós somos pecados. Temos pecados. E sabe o que o pecado faz conosco, irmão? Quando a gente peca, ele vem e nos machuca. Nós temos nosso pecado perdoado quando nós nos arrependemos, mas o pecado ele nos deixa marcas. E nós pecamos de novo. E ele vai nos marcando, nos furando. E nós vivemos essas marcas dentro de nós. Aí Deus olha para nós e Ele quer enviar o seu Espírito para que nós possamos ser cheios e não mais praticar o pecado. O que acontece é que nós estamos furados pelo pecado e não podemos sustentar o Espírito. E o Espírito ele vai se esvaziando da nossa vida. Ele vai saindo pelas marcas do pecado, porque a gente não pode sustentar. Porque nós somos falhos, pecadores. Aí o que Deus faz? Manda seu Filho. E o que Ele faz conosco? Ele vem e nos reveste. Aí Deus derrama sobre nós o seu Espírito. E quando nós temos Jesus na nossa vida, querido, nós podemos sustentar tudo aquilo que Deus coloca sobre nós. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo, porque nós temos Jesus nos revestindo, sendo nosso guia, nosso orientador. E o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nós estamos cheios de Deus. E assim, nós sustentamos tudo aquilo que Ele tem colocado na nossa mão. Então, querido, o revestimento espiritual não é opcional, mas ele é necessário. Sem ele somos fracos, mas com Jesus, querido, nós somos mais que vencedores. Aí nós vamos entender o que Jesus diz lá no livro de João, no capítulo 15, que ele fala assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, querido. Então tenha isso em mente, querido. Peça que o Espírito Santo de Deus revista a sua vida. Te tire dessa zona de conforto, desse comodismo, para que você possa experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, querido. Deus, Ele quer fazer grandes coisas neste lugar. Eu creio nisso, querido. Eu creio nisso, sabe por quê? Tem pessoas que olham para essa igreja, tem pessoas membros dessa igreja, que olham para cá e acham que nada mais pode acontecer nesse lugar, querido. Que não tem mais jeito das coisas acontecer. Mas está amarrado em nome de Jesus. Sabe por quê? A gente serve um Deus do impossível, querido. Um Deus que muda cenário, que a gente canta aqui, que basta uma palavra. Então eu creio que Deus vai fazer uma grande obra neste lugar, querido. E eu estou incomodado. Eu estou incomodado do jeito que está. E eu louvo a Deus porque tem gente se incomodando junto comigo. Tá aí o Exil que tem se levantado, Manassés. E a gente vai começar a se mover como igreja. A gente vai começar a caminhar como igreja. E a gente vai começar a manifestar
o poder do Espírito através da nossa vida, querido. Mas a gente precisa se colocar disponível na mão do Senhor. É se colocar disponível e pedir que Ele nos revista com seu poder, para que a obra dele seja feita nesse lugar, amém? E se você assim deseja, querido, eu não estou te convidando a aceitar Jesus não, mas se você quer algo do Senhor, se você quer que tenha uma vida como a desses apóstolos, que manifestaram o poder de Deus, eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora, a se colocar para Deus e falar assim: Senhor, eu quero experimentar, Senhor, eu quero manifestar o poder de Deus através da minha vida. Então, Senhor, se for da tua vontade, usa a minha vida, derrama sobre mim o teu Espírito, Pai. Então, se você quer, se coloque de pé, querido. Nós vamos estar orando. Eu já estou de pé. Eu quero que o Senhor me enche a cada dia. Eu quero que o Senhor manifeste o seu poder através da minha vida. Eu quero ser cheio a cada dia. Eu quero viver pelo Espírito, não somente pela carne, mas eu quero viver, andar, flutuar pelo Espírito do Senhor, querido. Que Ele possa fazer a sua vida dar uma alavancada espiritual, querido, que você possa experimentar coisas maravilhosas do reino de Deus. Sabe por quê? Quando você colocar a sua vida no altar, quando você depender exclusivamente dEle, você vai ver o que Deus Ele vai fazer na tua vida, o que Deus Ele vai fazer na tua casa, no teu trabalho, querido, na sua escola, aonde você pisar a planta do seu pé, você vai se cumprir, que a presença do Senhor vai chegar naquele lugar, amém? Você crê, igreja? O nome poderoso de Jesus, querido. Deus Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele prometeu para a tua igreja. Ele falou, Senhor, que nós faríamos obras maiores que a dele, querido. Mas nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos viver pelo Espírito. Consumir, meditar dia e noite na palavra dele, para que no momento certo ele nos traga à memória aquilo que precisa ser falado, aquilo que precisa ser pregado. Ah, querido, Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos. Deus Ele vai fazer coisas grandes, mas nós precisamos sonhar alto, nós precisamos crer que Deus Ele vai usar a nossa vida. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de misericórdia, Pai, porque mesmo sendo falho, Pai, o Senhor derrama ainda a sua graça, o Senhor ainda derrama o seu poder sobre as nossas vidas, Senhor. E aqui está a tua igreja, Pai, a tua igreja que se colocou de pé, declarando diante de ti, Pai, como ato profético aqui neste lugar, Pai, se colocando diante do altar, Pai, do Senhor, e falando para ti que querem mais de ti, Pai, que querem ser cheia do Espírito, Pai, que querem manifestação do teu poder, Pai, que querem ser ousado, Pai, na pregação do teu evangelho, Pai. Ó Senhor, toma a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus. Eu venho te pedir nessa hora, Pai, que o fogo do Espírito Santo, Pai, possa estar tocando em cada coração, Senhor, em cada mente, ó Pai, e que ele, Senhor, possa ser cheio do teu Santo Espírito, ó Deus, e ter uma vida transformada, Pai, ter uma vida restaurada, ó Pai, e que se a chama, Pai, de alguma forma se apagou, possa estar se reacendendo nessa hora, ó Pai, para que eles possam experimentar. E nós somos teus filhos, Senhor, estamos aqui para fazer a tua vontade e o teu querer, Senhor. Então, Pai, toma a Igreja Batista Betel, toma a vida do nosso pastor, Pai, toma seu ministério, ó Senhor, que o teu poder, ó Pai, possa ser manifestado neste lugar, e que possamos ver vidas, ó Pai, se rendendo, se entregando, vidas transformadas, ó Pai, através do que nós vamos fazer aqui neste lugar, Senhor. Então toma, Senhor, e usa as nossas vidas. É o que nós te oramos, ó Pai, e te pedimos perdão, Senhor, pelo nosso pecado e pelas nossas falhas, Senhor. Nos leve, Senhor, agora, guardados e protegidos por Ti, Senhor, nos livre do mal e nos dê um restante de semana abençoado na Tua presença, meu Deus. Ó Senhor,
e que não possamos ser crentes, ó Pai, somente de vir à igreja, mas que possamos ser crentes que manifeste os frutos do Teu Espírito e que as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua face. É o que nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém, igreja? Então, eu quero continuar te desafiando a estar orando pela nossa igreja, para que Deus esteja levantando pessoas, se capacitando pessoas, para que possa fazer a obra aqui neste lugar, que a gente possa sair do nosso comodismo espiritual e começar a viver coisas extraordinárias aqui. Então eu peço que você continue em oração na sua casa pela nossa igreja, pela sua vida, e que você possa se colocar à disposição dele, para que ele possa te usar nessa grande obra, tá bom? Tenha um restante de semana abençoada na presença do nosso Deus, e nós estamos encerrando nosso culto, amém? Quero agradecer